Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, um Araruna Cast. Eu sou o Márcio Araruna, sou médico, sou neurologista. Hoje eu tô sozinho, a minha esposa não tá aqui comigo, mas hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, um tema de altíssima relevância. É o seguinte, o cenário é o seguinte: o paciente chega pra gente no nosso consultório e, em geral, no final, a gente acaba trazendo algumas orientações que são importantes, são orientações de promover a saúde. E a gente geralmente toca no assunto de dieta low carb, ou seja, dieta pobre em carboidrato. Só que existe uma polêmica. A polêmica é a seguinte: dieta low carb é uma dieta que ela vai causar infarto. É uma dieta que vai fazer você emagrecer, só que você vai ter um infarto. Por quê? Porque você acaba tendo que comer muita gordura. E no episódio anterior, vocês já viram que comer gordura saturada, comer gordura não está associado em aumentar o risco de doença cardiovascular. Mostrei isso para vocês. Mas e o colesterol, Márcio? O colesterol não é a coisa mais importante, a gente tem que ter o colesterol baixo, porque se por acaso eu como algo e o meu colesterol aumenta, esse colesterol ele vai dar infarto, não é assim? Será? Então é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui no nosso podcast. Já peço para vocês já se inscrever no canal, curtir, toca também no sininho, porque todas as vezes que você toca no sininho, o que é que acontece? Notificações. Então, a gente tem uma produção de conteúdo semanal. Quando você estiver navegando pela plataforma, a plataforma vai te dizer: ei, tem conteúdo novo, não deixe de assistir. Então isso é importante para você não perder nenhum episódio. Sabe que sempre estamos aqui muito preocupados em trazer algo com muita evidência científica para vocês, conteúdos realmente que tenha um forte embasamento e que seja um conteúdo de qualidade. Fechou? Então vamos dar início ao nosso podcast. Então vamos lá. Seguinte, gente. Olha só. Por que a dieta low carb, algumas pessoas acabam tendo esse medo, né? Tudo começou com a teoria da dieta coração, a gente falou muito no episódio passado. Se você não assistiu o episódio passado, já te convido para assistir. E a dieta coração, a teoria dieta coração era o seguinte: se você come gordura, essa gordura ela vai aumentar o colesterol e esse colesterol vai causar infarto. Essa era a teoria. A gente já provou no episódio anterior, já provei por A mais B que a gordura não está associada à doença cardiovascular. E eu quero falar sobre o colesterol hoje, especificamente sobre o colesterol. Eu vou te dizer aqui uma coisa: eu sou médico, tenho mais de 10 anos de formado, me formei em 2012, depois fiz a neurologia, fiz a residência e tudo. E eu vou te dizer uma coisa: está enraizado na nossa formação médica o nome colesterol. Pessoas profissionais de saúde, inclusive médicos, acham que o colesterol ele é algo que precisa ser baixo. Principalmente o LDL, né? Que é uma partícula de colesterol chamada de colesterol ruim. Mas será que existe essa história de colesterol bom e colesterol ruim? Bom, tudo começou em 1948, quando foi feito um estudo, iniciou-se um estudo que é o maior empreendimento científico da medicina, que é o estudo de Framingham. Esse estudo é extremamente conhecido por profissionais de saúde. O estudo começou em 1948 numa cidadezinha chamada de Framingham. Essa cidade ela fica em Massachusetts, nos Estados Unidos. É uma cidadezinha pequenininha que fica perto de Boston. E o que é que eles fizeram? Eles simplesmente começaram a fazer um levantamento observacional epidemiológico de vários dados da população lá de Framingham. Ficaram acompanhando esse pessoal para saber se essas pessoas, dependendo do estilo de vida dela, elas teriam mais risco ou menos risco de ter doenças cardiovasculares, infarto, AVC, aneurismas e por aí vai. Inclusive, foi no estudo de Framingham que a gente trouxe o termo fator de risco. Olha só. Então, um termo que é extremamente conhecido na medicina: isso aqui é fator de risco para câncer, isso aqui é fator de risco para infarto. O nome, o termo fator de risco, veio com os estudos de Framingham. Então, os estudos começaram, né, em 1948. Em 1960, sai o primeiro grande levantamento, um acompanhamento que tinha começado ali em 48. E esse estudo inicial de Framingham, essa análise de dados iniciais, o que é que ela mostra? Ela mostrou uma correlação entre colesterol aumentado e doenças cardiovasculares em homens jovens. Não mostrou em homens acima de 50 anos e não mostrou em mulheres, certo? Mesmo assim, a ideia de ter que baixar o colesterol ficou extremamente enraizada em profissionais de saúde e na medicina. Lembrem,
Nós estamos na década de 60. Se você acompanhou o episódio anterior, você sabe o que aconteceu na década de 60. Já estava tendo uma epidemia de doenças cardiovasculares, acontecendo muitos infartos. O presidente dos Estados Unidos, na época, teve um infarto, então imagina a mídia dando uma atenção para isso aqui. E então, começou-se a ter muita produção científica para tentar entender essas doenças cardiovasculares. E a primeira ideia que surgiu era essa: colesterol alto vai causar infarto. Porque se eu pegar a plaquinha de ateroma e eu analiso no microscópio, o que é que tem dentro dela? Colesterol. Então, Márcio, eu tenho que baixar o colesterol. Mas lembrem-se que isso aí é uma teoria baseada em mecanismos. O que importa é o que a evidência científica vai dizer. Perfeito? E no episódio anterior eu detalhei bastante sobre isso aí. O que acontece? Então, nesse estudo de 1960, né, foi mostrado essa correlação. Isso ficou extremamente impregnado na mente das pessoas, essa associação entre colesterol e doenças cardiovasculares. O estudo de Framingham continuou, inclusive ele existe até hoje. Até hoje estão acompanhando as pessoas na cidade de Framingham. E saiu outro levantamento de dados em 1987. Dessa vez foi um acompanhamento de 30 anos. E o que foi que esse estudo mostrou? Mostrou que havia uma fraca correlação entre colesterol e o tempo de sobrevida. Ou seja, o número colesterol total não era um bom marcador para poder saber se a pessoa vai viver mais ou vai viver menos. Inclusive, vocês estão vendo aí no gráfico que as curvas, elas são praticamente indistinguíveis. Ou seja, eu acompanhando pessoas ao longo de 30 anos, essas pessoas, quando elas entraram no estudo, elas tinham mais de 50 anos, tá, gente? Então, quando o estudo foi finalizado, algumas dessas pessoas, inclusive, já tinham morrido. Então, foi o que esse estudo fez. Ele acompanhou essas pessoas, acompanhou pessoas que tinham colesterol abaixo de 180, quem tinha um colesterol entre 180 e 220, e por aí foi, e por aí vai. E você consegue, inclusive, comparar uma pessoa que tinha um colesterol menos de 180 com uma pessoa que tinha um colesterol acima de 260. E a curva é basicamente indistinguível. Ou seja, o colesterol ele não era algo que trazia uma informação importante com relação à sobrevida. Beleza? Mas, Márcio, esse estudo aqui de Framingham, quando a gente vai analisar, ele tinha em torno de 4.000 pessoas. Então, é um estudo que, para os padrões de hoje, era um estudo pequeno. Beleza, então vamos falar em outro estudo. Tem um outro estudo, um estudo norueguês, que ele foi publicado em 2012. Eu estou aqui, gente, seguindo aqui umas anotações, porque eu não quero deixar de falar absolutamente tudo para vocês, tá? Vou trazer absolutamente todos os estudos e mostrar para vocês as referências. As referências vão estar aqui nos comentários para quem quiser pesquisar mais a fundo, perfeito? Mas você pode dizer assim, mas Márcio, esse estudo aí de Framingham, ele tem em torno de 4.000 pessoas. Beleza, vou trazer um outro estudo, um estudo que é 10, 11 vezes maior. É um estudo norueguês que foi publicado em 2012. Esse estudo, ele tinha uma coorte de 52.000 pessoas, tá? Quais foram os achados? Os achados são achados confusos, inconsistentes. Quando a gente tenta, vocês estão vendo aí no gráfico, quando eu coloco o gráfico comparando o nível de colesterol com a mortalidade por várias causas, o que a gente vê? A gente vê que as mulheres que tinham colesterol mais alto, como por exemplo, acima de 240, elas viviam mais e não menos do que as mulheres que tinham colesterol menor. Os homens, por outro lado, eles tinham uma curva em U. Ou seja, se eu tinha um colesterol menor do que 190 ou um colesterol acima de 270, isso era pior. A minha chance de morrer era maior. Nos homens, eu tinha que ter um colesterol em torno de 190, 200. Vocês estão vendo aí no gráfico. Ou seja, algo inconsistente, algo confuso. Mas, Márcio, eu achava que o colesterol era algo super importante e era algo que, tipo assim, quanto mais alto o colesterol, maior a chance de eu ter infarto. Vocês estão vendo que os estudos não mostram isso. Vocês estão vendo que o colesterol ele é um indicativo que tem um valor preditivo positivo muito baixo. Ou seja, os dados, quando eu vou tentar correlacionar nível de colesterol com doença cardiovascular e com infarto, são conflituosos. E aí, quando saiu esse estudo de 2012, o que foi que o editor do estudo ele falou? Ele falou o seguinte, ó, galera, ele publicou isso. Galera, é o seguinte, as recomendações que os serviços de saúde eles estão promovendo, as recomendações que as diretrizes estão promovendo com relação aos perigos do colesterol, ele deixou entre aspas.
devem ser revistas. Ou seja, ele falou que o colesterol simplesmente não tinha para que ter todo esse perigo, porque inclusive as mulheres que tinham colesterol mais alto viviam mais. Márcio, quer dizer que o colesterol não é importante? Gente, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o indicador colesterol, ele é algo meio confuso. E para nós que somos da área da saúde, isso é algo que, tipo assim, pode ser até meio que chocante. Porque está enraizado na cabeça das pessoas. Os pacientes, quando chegam no consultório, eles querem saber o quê? Doutor, quanto é que tá meu colesterol? Não é assim? Todo mundo, quando faz exame, a primeira coisa que a pessoa quer saber é o quê? Quanto é que tá meu colesterol? E é isso que eu estou mostrando para vocês. O número do colesterol, ele não é o mais importante. Perfeito? Vou trazer outro estudo. 2016, o estudo mais recente. Esse estudo ele mostrou exatamente a mesma coisa, que idosos, ou seja, pessoas que passaram além dos 60 anos, quanto mais alto o colesterol, mais sobrevida eles tinham. Olha que interessante. E nesse estudo tinha saído também uma coisa que era um pouquinho interessante, que era a mesma coisa que tinha sido vista em outros estudos que eu publiquei no episódio anterior. Um fenômeno esquisito. Quanto mais eu baixava o colesterol, maior era a chance de eu morrer. Estranho. Então eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Não é que o colesterol por si só ele não seja importante. O que eu quero mostrar para vocês é que a doença cardiovascular, ela é uma doença multifatorial. Então eu tenho que encontrar os melhores indicativos, as coisas que têm mais correlação, mais valor preditivo positivo de trazer prejuízo para a minha saúde e a partir dessa informação eu orientar o meu paciente para poder mudar isso. Deu para pegar? Então, por exemplo, um paciente chega para mim e diz assim: doutor, eu comecei uma dieta low carb, mas o meu colesterol aumentou. O que é que significa? Depende. Esse colesterol é a custa de LDL, é a custa de HDL, e é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Colesterol total é uma informação muito pouco vazia, tá? Por quê, Márcio? Porque a gente começa a cavar um pouquinho mais. Então vamos lá. Na época que foi feito os estudos de Framingham, não se sabia ainda as frações do colesterol. Só se sabia o colesterol total. Conhecer as frações HDL, LDL começou em 1955. Olha só, começou. Era um carinha chamado John Gorman. Era um médico da Universidade da Califórnia. Esse cara, ele pegou sangue e ele fez uma técnica de ultracentrifugação. Quando ele faz isso, imagina o sangue no tubinho de ensaio, ele coloca num aparelho lá, esse aparelho faz uma ultracentrifugação e ele começa a decantar a parte da gordura do sangue, o colesterol. Só que ele começou a perceber que existia faixas. Existia uma faixa que ficava mais em cima, ou seja, tinha uma densidade menor, e existia uma faixa que tinha uma densidade maior. E aí foi pesquisar e viram que na verdade tinha o que a gente chama de lipoproteínas. Então, gente, não é o colesterol que é o vilão. O vilão são as lipoproteínas. O que é lipoproteína, Márcio? É uma proteína produzida pelo nosso corpo que carrega o colesterol. Funciona assim, gente, ó. O colesterol é uma gordura. Água não se mistura com gordura. Só que o meu sangue, ele é água, ele é um meio aquoso. Como é que eu faço para transportar essa gordura? É aí onde entra as lipoproteínas. São proteínas que elas são metade hidrofóbicas e metade hidrofílicas. Mas o que é que isso quer dizer? É como se fosse um detergente. A metade dele se liga na gordura, a metade dele se liga na água. Por que que quando a gente está com a mão com gordura na mão e eu coloco embaixo d'água, a gordura não sai, ela só sai se eu colocar detergente ou sabonete? Porque o detergente e o sabonete, ele se liga à água e se liga à gordura. Aí ele leva a gordura embora. Por isso que eu consigo lavar minha mão. Mesmo raciocínio cabe para o nosso corpo. As lipoproteínas, elas têm uma partezinha que se liga à água e tem uma partezinha que se liga à gordura. Então imagine essas lipoproteínas como se fosse uma bolinha, certo? Uma bolinha que por fora ela se mistura com a água, então ela pode ser transportada no sangue e por dentro a gordura fica lá dentro guardadinha, porque ela se mistura e ela se liga lá à lipoproteína, percebeu? E eu tenho dois tipos de lipoproteínas. Tem mais, tá? Mas eu vou falar de maneira didática, vamos se deter a duas. Existe a LDL, que é a Low Density Lipoprotein, ou seja, lipoproteína de baixa densidade. Lembra quando o John Gordon
ele ultracentrifugou, ficou uma com a densidade mais baixa, é o LDL. Aqui ficou com a densidade mais alta, é a High Density Lipoprotein. Ou seja, tem uma densidade maior que é o HDL. Então, é conhecido no meio leigo como se o LDL fosse o colesterol ruim e o HDL fosse o colesterol bom. Vocês vão entender por quê também. Colesterol ruim, porque, Márcio, o LDL é quem está associado com infarto, o HDL não está. Vou já mostrar isso para vocês. Mas, na verdade, gente, colesterol por colesterol é um só. É uma molécula de colesterol. O LDL é a lipoproteína, é a partícula. O HDL é a partícula. Eu vou trazer a seguinte analogia para vocês conseguirem visualizar, tá? Imagina que a lipoproteína é como se fosse um ônibus. É quem carrega o colesterol. E imagina que o colesterol é o passageiro, certo? Quando você dosa o seu sangue para saber a quantidade de colesterol, você está dosando a quantidade de passageiros. Ou seja, imagina várias bolinhas, tá, de lipoproteínas e o colesterol está dentro dessas bolinhas. Você está dosando a quantidade de colesterol. Mas você não está dosando a quantidade de lipoproteínas. Deu para perceber? Você está dosando a quantidade de passageiros. Os passageiros, eles podem viajar num ônibus de 2 andares ou pode viajar num ônibus, no micro-ônibus. Deu para compreender? Aí o que a gente faz? Hoje em dia, né? A gente dosa a quantidade de colesterol que tem no LDL e dosa a quantidade de colesterol que tem no HDL, certo? LDL é o colesterol ruim, entre aspas, e o HDL é o colesterol bom. Já já vocês vão saber por quê. Então, quando eu doso a quantidade de passageiros, eu não estou dosando a quantidade de ônibus. Mas vocês vão ver que eu saber o número da partícula é muito mais importante. Perfeito? Vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem de forma bem rápida. Imagina que a pessoa dosou o sangue dela e lá tem dizendo colesterol total de 180, LDL de 100, HDL de 80. Estou arredondando, tá? Existem outras partículas, VLDL, mas não vou entrar nesse assunto. Então imagina, colesterol total, 100, ou seja, eu tenho 100 passageiros. LDL, Márcio, 100. Não, desculpa, colesterol total, 180. Então eu tenho 180 passageiros. LDL, Márcio, 100. Então imagina que dos 180 passageiros, 100 entrou nos ônibus, que são vários, de LDL, certo? E os 80 passageiros entrou nos ônibus de HDL. Então imagina que eu tenho uma frota de ônibus de LDL e uma frota de ônibus de HDL. Mas eu dosei a quantidade de passageiros. Eu não dosei a quantidade de ônibus. Esses 100 passageiros do colesterol do LDL, ele pode ter ido em... Vou falar de uma maneira didática, tá? Imagina que eles podem ter se distribuído em 3 ônibus pequenininhos, micro-ônibus, ou eles podem ter ido num ônibus só, certo? Eu dosei a quantidade de colesterol, eu não dosei a quantidade de ônibus. E vocês vão ver que a quantidade de ônibus e o tamanho dos ônibus é muito mais importante. A gente já chega lá. Perfeito? Então, guarda essa informação. Beleza. Então, sabendo disso, sabendo desses detalhes, você começa a perceber que o número colesterol total, ele acaba não sendo o mais importante, acaba sendo meio que imprevisível e confuso. Porque o número de passageiros não me diz em quais ônibus eles foram, não me diz quantos ônibus tem, nem a qualidade desses ônibus. E isso é muito mais importante. Na verdade, são as lipoproteínas que se associam à doença cardiovascular e não o colesterol em si. Perfeito? Então vamos lá. Vamos começar aqui trazendo um pouquinho mais de informação sobre os estudos de Framingham. Voltando. Em 1988, foi o ano que eu nasci. O diretor do estudo Framingham, que é o William Castelli, ele já tinha percebido isso só com base estatística. Ele já tinha percebido o seguinte, galera, é o seguinte, o número colesterol total não é o mais importante. O mais importante, acredito que vários de vocês, se estiver estudando de medicina aqui ou das áreas da saúde, enfermagem, fisioterapia, já deve estar pensando, é o LDL. Não, não é o LDL. Não é o LDL. O mais importante é a relação colesterol total dividido por HDL. Como assim, Márcio? O mais importante é o colesterol total dividido pelo HDL? Exato. Essa é a chamada índice de Castelli. Castelli era o diretor do estudo Framingham. E ele
mostrou de forma estatística que essa relação é infinitamente mais importante do que o número colesterol total e do que o número LDL. Vamos ver os gráficos? Olha só o que o gráfico mostra. O gráfico é o seguinte, gente. Quanto mais alta essa coluna, maior o risco cardiovascular, tá? Então, você vai ver aqui o seguinte, ó. O número LDL, vamos ver. Uma pessoa que tem um LDL de 220, tá? Márcio, isso é ruim. LDL de 220 é o colesterol ruim. Mas espera aí. Se essa pessoa tiver um HDL de 25, ou seja, HDL baixo, o risco é muito maior do que se o HDL dele for de 85, percebe? Se o risco for de 8, se o HDL for de 25, é um risco muito maior do que se o HDL dele for de 85. Agora vamos aqui para outra coisa. Imagina que eu tenho um LDL de 100, ou seja, um LDL baixo. Mas imagina que o meu HDL é baixo, é de 25. Eu continuo tendo um risco cardiovascular alto. Percebeu? Ou seja, não importa o meu número de LDL. O que importa é o número do HDL. Porque o HDL ele parece modular o risco do LDL. Beleza? É o LDL quem está relacionado com o infarto. O LDL é a partícula, é o ônibus que entra dentro da parede cardiovascular e que faz a pessoa ter uma placa de aterosclerose e que faz com que a pessoa tenha infarto. Mas não é a quantidade de LDL o mais importante. O mais importante são outras coisas que vão modular esse risco. Deu para entender? Por exemplo, se eu tiver um LDL de 220, o que é que significa? Mas está alto. Depende. Quanto é que está o meu índice de Castelli? Se esse índice de Castelli ele tiver menor do que 3,5, o meu risco provavelmente é um risco de uma coluninha baixa. Porque o índice de Castelli ele mostra a quantidade de HDL que está dentro daquele pool de colesterol. Perfeito? O índice de Castelli ele precisa ser abaixo de 3,5. Abaixo de 4,5 é aceitável. O ideal é que ele fosse abaixo de 3,5. Vamos para um exemplo? Então imagina um obeso, uma pessoa obesa, circunferência abdominal aumentada. Imagina que ela tem pressão alta. E aí ela chega no consultório e a gente diz, olha só, você precisa fazer uma dieta chamada dieta pobre em carboidrato, dieta low carb. Aí imagina que esse carinha ele tem um colesterol total de 180. Imagina que o HDL dele é de 33. Perfeito? Depois da dieta, ele começou a fazer low carb, começou a tirar carboidrato, aumentou a quantidade de proteína, tá comendo carne vermelha com gordura, comida gordurosa, tá comendo bacon, tá comendo, mas cortou o pão, cortou o carboidrato, enfim. Depois de 3, 4 meses, ele volta pro consultório. O colesterol dele, que era de 180, pulou para 240. Eita, Márcio, o colesterol aumentou. Beleza, mas eu já te mostrei que o colesterol total ele é um indicativo pobre inconsistente. Beleza? Vamos ver as outras variáveis. O HDL dele, que era de 33, vamos supor que subiu para 70. Márcio, então é ruim. Depende. Vamos lá. Índice de Castelli. Como era que estava antes? Antes, o índice de Castelli dele era de 5,45. Depois, ficou em 3,42. Ou seja, na verdade, por mais que ele tenha aumentado a quantidade de colesterol total, o risco cardiovascular dele diminuiu. Deu para entender? Então, eu não posso olhar apenas para um número. Eu não posso afirmar que uma dieta pobre em carboidrato ela é perigosa porque aumenta o meu colesterol. Eu não posso afirmar que gordura saturada causa infarto. Já provei para vocês que não causa. Fechou? Então, o que eu quero mostrar para vocês, o mais importante é isso, é que a doença cardiovascular ela é multifatorial. A doença cardiovascular eu tenho que analisar vários fatores. Cigarro, pressão alta, o nível de colesterol, mas também os índices de Castelli, o nível de HDL. Eu tenho que fazer toda uma análise para poder tentar entender o risco daquela pessoa. Márcio, será que já foi feito estudos para tentar me dizer o peso de cada fator desse? O peso de cada fator de risco? Então, por exemplo, qual que é o peso de um LDL alto? Qual que é o peso de um índice de Castelli, por exemplo? Já foi feito estudo sobre isso. Olha só que interessante. Tem um estudo de 2005
E esse estudo, eu comentei esse estudo com vocês no episódio anterior, que é o estudo chamado WHI, W-H-I, Women Health Initiative, um estudo que começou ali nos anos 2000, na verdade acho que começou na década de 90 e seguiu-se até o início dos anos 2000. Foi um estudo feito com mulheres, 28 mil mulheres, e esse estudo ele estava olhando a dieta e correlacionando com cânceres e com risco cardiovascular. Então, eles pegaram essa coorte enorme, mais de 28 mil mulheres, e eles analisaram qual era o peso dos diversos indicativos de fatores de risco cardiovascular. Qual era o peso de ter um LDL alto? Qual era o peso de ter um índice de Castelli alterado? E por aí vai. Então, vamos ver o gráfico que é muito mais fácil de visualizar. Olha só no gráfico. O gráfico é o seguinte, gente. Quanto mais para a direita for o pontinho, mais peso ele tem. Perfeito? Quanto mais para a esquerda, menos peso ele tem. A gente está falando de um índice que a gente chama de razão de risco. É o Hazard Ratio, ou seja, HR em inglês, tá? Vou já falar sobre isso. Mas o que é que significa? Significa que se eu tiver um Hazard Ratio de 2, é como se eu multiplicasse o meu risco por 2. Se eu tiver um Hazard Ratio, por exemplo, de 1,38, é como se eu tivesse um risco 38% maior. Perfeito? Vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil. Antes de comentar aqui o gráfico, vou dar aqui um exemplo. Imagina que eu pego várias pessoas e aí eu vou olhar o colesterol LDL. Uma pessoa tem um colesterol LDL de 30, outro tem de 80, outro tem de 100, outro tem de 70, outro tem de 200 e vou comparar. Aí eu vou comparar quem tem o LDL mais baixo com quem tem o LDL mais alto, certo? E vou ver os riscos dessas pessoas. Isso aqui vai me dizer quantas vezes a pessoa que tem que tem o LDL mais alto, tem um risco multiplicado. Por exemplo, imagina que o risco da pessoa que tem um LDL baixo seja de 20% em ter infarto em 5 anos, tá? Tô só trazendo um número para vocês. Então, se essa mesma pessoa ela tem um colesterol aumentado, eu multiplico esse risco. Perfeito? É por isso que eu estou avaliando o peso de cada fator de risco. Qual que é o peso de eu ter um LDL alto? Qual que é o peso do índice de Castelli? Então, o que é que esse estudo mostra? Ele mostra que o peso do HDL é o mais baixo de todos. Quando você faz os seus exames de sangue, que vai ter lá colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeo, olhar o LDL isoladamente é o que traz menos impacto para o fator de risco. É o que traz menos informação consistente para prever o teu risco de ter um infarto e AVC. Na verdade, esse estudo aqui mostrou, vocês estão vendo aqui pelos gráficos, que o índice de Castelli, ele é o fator mais importante, ou seja, é o que está mais à direita. Perfeito? Vou te trazer aqui outro estudo. Um estudo que foi publicado em 2021 com essa mesma coorte. É como se eu pegasse os dados e eu refinasse, trouxesse estatísticas e tudo. E esse estudo, ele olhou não só o perfil lipídico, mas ele olhou também cintura abdominal, resistência à insulina, pressão arterial, diabetes. Ou seja, ele trouxe outros indicativos. Que foi que esse estudo me mostrou? Ele mostrou o seguinte, ó. Quando eu comparo uma pessoa com LDL baixo e uma pessoa com LDL alto, a gente chama isso de quintil, tá? Ou seja, os 20% que tem um LDL mais baixo e eu comparo com os 20% das pessoas que têm um LDL mais alto. Vou comparar esse grupo com esse. É aquele mesmo exemplo que eu dei para vocês. Junto uma sala com várias pessoas. Doso o LDL de todo mundo. Doso o risco cardiovascular de todo mundo. E aí eu vou perceber que a pessoa que tem um LDL mais baixo, comparando com quem tem um LDL mais alto, o LDL mais alto multiplica o risco dessa pessoa. Por quanto? Vamos ver? No estudo mostra que é por 1,38. Ou seja, 38% a mais de risco cardiovascular. Quanto que é o colesterol total? 1,39. Certo? Agora olha que interessante. Márcio, qual é o peso de um diabetes? 10,71. O que é que significa? Que se eu pego uma low carb, um paciente que é diabético, chega para mim e começa a fazer uma low carb e eu reverto o diabetes dele, significa que eu eliminei um fator que multiplica o risco dele por 10. Mas, Márcio, o LDL dele aumentou. Gente, eu tenho um fator que multiplica por 10,71.
O LDL é um fator que multiplica por 1,38. Qual que tem mais peso? O reverter um diabetes ou eu me preocupar simplesmente porque o meu LDL aumentou? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que as pessoas criticam low carb, elas criticam, mas sem ter uma evidência científica? A low carb ela é uma estratégia absolutamente efetiva para poder fazer você reverter um diabetes, por exemplo, para fazer você reverter uma hipertensão, por exemplo, para fazer você melhorar o seu perfil lipídico. Melhora todo o seu perfil lipídico aterogênico, mas Márcio aumenta LDL. Vou já mostrar para vocês. Depende. Esse LDL aumentou às custas de ônibus pequenininho ou ônibus grandes? Vou já mostrar esse estudo para vocês. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, ó, que está enraizado na nossa mente a ideia de que o colesterol ele é um fator importantíssimo. Não estou negando o impacto do colesterol, ele é muito importante, mas tem outros fatores que são infinitamente mais importantes. Perfeito? O colesterol está enraizado na nossa cabeça. Mas eu tenho que me preocupar muito mais com, por exemplo, uma resistência à insulina, uma síndrome metabólica. Olha só no gráfico. Olha só, esse mesmo estudo, tá? De 2017, eu acho, deixa eu ver aqui. Deixa eu pescar aqui, 2021, desculpa. Esse mesmo estudo de 2021, olha só, o risco de cada fator, tá? Diabetes, eu multiplico por 10,71. Pressão alta, multiplico por 4,58. LDL, Márcio, multiplico por 1,38. Colesterol total, multiplico por 1,39. Mas se eu tiver um triglicerídeo aumentado, eu multiplico por 2,14. Deu para perceber? Deu para perceber que a gente está diante de alguns fatorizinhos aqui que são importantíssimos e que compõem uma síndrome chamada de síndrome metabólica? Vocês lembram nos primeiros episódios que a gente falou sobre essa síndrome, eu e a doutora Larice? Uma síndrome onde o metabolismo da pessoa quebra e a pessoa começa a aumentar o triglicerídeo, a reduzir o HDL, começa a ficar resistente à insulina. Isso faz a pessoa aumentar a pressão, isso faz a pessoa começar a aumentar a obesidade, aumentar a circunferência abdominal, e se ela não fizer nada, ela vai ficar pré-diabética e depois diabética? Ou seja, deu para perceber que esses fatorzinhos aqui que foram vistos nesse estudo compõem a síndrome metabólica? Ou seja, vou informar aqui uma coisa para vocês. O principal fator de risco cardiovascular é a resistência à insulina e a síndrome metabólica. Ponto final. Você tem que se preocupar muito mais com isso do que com o seu colesterol. Tenho certeza de que você sabe o número do seu colesterol de cabeça, talvez. Ah, eu sei que meu colesterol é alto, eu sei que meu colesterol é baixo. Você tem essa noção. Mas você não tem a menor noção se você é resistente à insulina. Eu, por exemplo, eu tenho um metabolismo que é um metabolismo que, se eu não tomar cuidado, ele fica resistente à insulina assim, ó. Tava nesse instante comentando com os meninos. Ou seja, para mim, me deram esse chocolate aqui. Eu vou falar, eu vou guardar para num dia da semana, que é um dia onde eu vou comer alguma coisa realmente que me dê um prazer hedônico, eu comer depois que eu tiver comido uma proteína. A gente já explicou para vocês isso em outros episódios. Quando eu faço isso, meu pico de insulina é mais baixo. A minha esposa não, ela poderia comer tranquilo, porque o metabolismo dela é bom. Ela lida bem com carboidrato. Eu não lido bem com carboidrato. Se eu não tomar cuidado, o meu triglicerídeo ele sobe para 250 fácil. A minha hemoglobina glicada, se eu não tomar cuidado, ela facilmente chega ali no pezinho de virar um pré-diabetes. Ou seja, eu não posso brincar. Eu realmente não posso brincar, porque senão meu metabolismo ele quebra. E isso é extremamente ruim para minha saúde emocional, para o cérebro. Eu já fiz um episódio correlacionando o metabolismo quebrado com saúde emocional. Perfeito? É só vocês checarem no Araruna Channel, aqui no nosso canal. Vai ter esse episódio para vocês depois checarem com calma. Perfeito? Então vamos continuar. Foi que a gente viu, Márcio, até aqui. Vamos revisar. Vi que colesterol total não é um bom indicativo de saber se a pessoa tem um risco cardiovascular alto ou baixo. Perfeito? Ah, meu colesterol é alto. Não me trouxe nenhuma informação. Índice de Castelli, colesterol total sobre HDL, é um bom preditor. Precisa ser abaixo de 3,5. Então, quando você pegar os seus exames de sangue, você já pega o seu colesterol, o seu HDL e divide um pelo outro. Tem que estar abaixo de 3,5, ok? É o ideal. Ou, no máximo, abaixo de 4,5. Tranquilo? A gente já viu que quando uma pessoa ela tem síndrome metabólica, o metabolismo dela está quebrado, ela vai ter uma tendência a aumentar o triglicerídeo
e abaixar o HDL. Então, olha só, a gente começa a ter o seguinte entendimento. Espera aí, quando uma pessoa ela começa a quebrar o metabolismo, e a gente já viu que isso é o principal fator de risco cardiovascular, vai aparecer alguns indicativos. HDL, triglicerídeo. A gente viu que o HDL ele é o principal modulador do impacto do meu LDL. Vocês lembram daquele gráfico que eu mostrei para vocês, né? Entre a LDL e a HDL, que é exatamente o que dá embasamento para o índice de Castelli. Ou seja, será que se eu fizer um estudo correlacionando síndrome metabólica, resistência à insulina, isso vai trazer algum impacto? Isso vai trazer alguma informação a mais valiosa? Vamos ver? Primeiro estudo, de 2008, um estudo conduzido aqui no Brasil, lá no INCO, no Instituto do Coração, na USP. Lá no INCO, tive a oportunidade de estudar lá também. Eu estudei na USP, na neurologia de lá, e no primeiro ano a gente passa pelo INCO. Então eu tive a oportunidade de ficar 3 meses dentro do INCO. É um hospital gigante, excelente. Lá foi feito um estudo, em 2008 foi publicado, um estudo com 370 pessoas mais ou menos. Foi o que eles fizeram. Homens de altíssimo risco cardiovascular, eles iam fazer cateterismo. E eles queriam correlacionar indicativos no exame de sangue da pessoa com a extensão da doença cardiovascular. Ou seja, será que tem alguma coisa no exame de sangue da pessoa que me faça ter uma ideia de que a doença cardiovascular dele é mais ou menos extensa? Eles iam fazer cateterismo, então eles iam ver a extensão de uma doença cardiovascular, tá? Se a pessoa tem 3 vasos acometidos, se a pessoa tem uma descendente anterior acometida, enfim, eles sabiam lá medir o impacto disso no coração. E aí o estudo mostrou que sim. Mostrou que existem 2 fatores. Vamos ver o gráfico? Olha só o que esse gráfico mostra. É o seguinte, gente, para a gente interpretar o gráfico, ó, a linha vertical é o número 1, é a razão de risco, a razão de chance 1. Ou seja, multiplicar 1 por 1 dá 1, tá? Então não tem nenhum impacto. Quando quando o indicativo, né, desculpa, ele está mais para a direita, significa que ele tem um risco maior. Quanto mais para a direita, maior o impacto, certo? Esses tracinhos é como se fosse um intervalo de confiança. É como se fosse aqueles estudos que se faz nas eleições, né? Ah, deu 38% para tal candidato, com 2 margens percentual para cima ou para baixo. Esses margens percentuais é exatamente esses tracinhos. O que eu quero que vocês entendam? Que quando esses tracinhos eles cruzam a linha vertical, isso não tem correlação, tá? É como se aquele indicativo fosse um indicativo que ele traz inconsistências. Por quê? Porque se eu tiver a esquerda, eu vou ser protetor. Se eu tiver a direita, eu vou ser maléfico. Então, uma coisa ela não pode ser maléfica e protetora ao mesmo tempo. Perfeito? Então, daí eu já mostro o seguinte, que o triglicerídeo, o LDL e o colesterol total têm dados inconsistentes. Ou seja, não tem correlação. Quais os 2 fatores que tiveram correlação nesse estudo? HDL, no caso, protetor. Quanto maior o meu HDL, mais protetor, mais protegido eu ficava, menos extensão na minha doença cardiovascular eu tinha. Perfeito? E o meu índice triglicerídeo sobre HDL. Como assim, Márcio? Olha só, eu trouxe um índice para vocês nesse instante, um índice de Castelli, onde a gente dividiu o colesterol total pelo HDL. Perfeito? Vou te trazer um outro índice. Triglicerídeo sobre HDL. Esse índice ele tem um indicativo do quão resistente à insulina eu sou. O raciocínio é o seguinte: quanto mais resistente à insulina a pessoa ela fica, mais o meu triglicerídeo aumenta, mais o meu HDL baixa. E mais esse índice triglicerídeo sobre HDL vai aumentar. Qual que é o ideal? O ideal é que isso seja abaixo de 2. Ou seja, quanto maior o meu HDL, mais protegido eu fico por esse estudo, e que esse índice triglicerídeo sobre HDL é um índice que quanto mais alto ele for, pior. Mais eu multiplico o meu risco, mais extenso vai ser a minha doença cardiovascular. Ou seja, quanto mais resistente à insulina, maior o meu triglicerídeo, menor o meu HDL, mais extenso vai ser a minha doença cardiovascular. Perfeito? Mostrando mais uma vez que a resistência à insulina é o principal fator de risco cardiovascular. Mais importante do que o meu colesterol total, mais importante do que o meu LDL, o número LDL.
Perfeito? Mas, Márcio, esse estudo aí só tinha 370 pessoas, 374 pessoas. É um estudo muito pequeno. Beleza. Então vamos trazer um estudo maior. Um estudo de 2015. Esse estudo, ele foi baseado nos dados do maior seguro de saúde americano, que é o Kaiser Permanente. Esse seguro de saúde, ele tem mais de 3 milhões de vidas. Então ele pegou dados das pessoas que estavam asseguradas, né, por esse seguro de saúde e fez uma coorte de mais de 100 mil pessoas, trazendo uma correlação entre vários fatores. Foi que a gente viu aqui. A gente viu que a resistência à insulina é o fator mais preditivo de doença cardiovascular, mais preditivo do que o LDL. A gente viu, mais uma vez, que esse raciocínio de eu analisar o triglicerídeo, o HDL, pensando na possibilidade de resistência à insulina, é mais importante do que eu analisar o colesterol total isoladamente ou o LDL isoladamente. Beleza? Olha o gráfico desse estudo. O gráfico desse estudo ele mostra exatamente o seguinte: é melhor eu ter um LDL alto, mas ser sensível à insulina, do que eu ter um LDL baixo e ser resistente à insulina. Lembrem-se, triglicerídeo e HDL, eles são indicativos do quão resistente à insulina eu sou. Se você tem um triglicerídeo acima de 200, chance alta de você ser resistente à insulina. Se você tem um HDL abaixo de 40, quem é homem, abaixo de 50 em quem é mulher, alta chance de você ser resistente à insulina. Deu para entender? Ou seja, não posso olhar para o LDL de forma isolada. Eu tenho que entender quão resistente à insulina eu sou. Se eu for muito resistente à insulina, o meu número de HDL vai ter um impacto muito maior. Se eu for sensível à insulina, eu posso ter um LDL alto, mas esse impacto não vai ser tão grande. Mas, Márcio, isso significa que o LDL não tem nenhum impacto? Não. Olha o gráfico de novo. Se eu traçar uma linhazinha aí, eu vou ver que tem uma diferençazinha. Pequena, mas tem. Ou seja, o número LDL tem sim, a gente viu. 1,38 é o impacto dele. Perfeito? Aí, olha só. Quero avançar aqui com vocês e trazer mais informações. Vamos aprofundar um pouquinho mais. O colesterol total, eu expliquei para vocês que é a quantidade de passageiros, né? Então, ele não vai trazer nenhum indicativo, porque ele não está me dizendo esse número, quantos HDL eu tenho, quantos LDL eu tenho. A gente já viu que quanto mais alto é o meu HDL, melhor. Ah, Márcio, então que tal eu fazer um remédio para aumentar o HDL? Isso já foi feito e isso não trouxe benefício, tá? Ou seja, aumentar o HDL de forma artificial não traz benefício. E digo mais, pessoas que têm alterações genéticas e elas nascem com uma tendência a ter um HDL super alto, elas têm um risco cardiovascular aumentado. Então a ideia não é essa. A ideia é que o meu nível de HDL, ele é um indicativo do quão resistente eu sou à insulina. E na verdade o vilão aqui é a resistência à insulina. O meu HDL e o meu triglicerídeo, eles estão simplesmente me trazendo o quão sensível eu sou à insulina. Então, esse índice triglicerídeo sobre HDL é muito importante. Perfeito? Continuemos. LDL, HDL são lipoproteínas, imagina como se fosse ônibus. E eu quero que vocês entendam o seguinte: o tamanho das partículas de LDL são importantes. Como assim, Márcio? Olha que doideira. Olha que doideira. Se eu pego, naquele exemplo, né? Colesterol total, 180. Dessa quantidade de colesterol, imagina que 100 é LDL e 80 é HDL. Beleza? Beleza. Imagina que esse 100 aqui é o meu colesterol que está no meu LDL. Mas o mais importante para a doença cardiovascular é eu saber quantos LDL eu tenho e não quanto de colesterol eu tenho. A gente dosa o colesterol porque é mais fácil e mais barato. Mas o ideal seria eu dosar quantos LDL eu tenho. Quantas partículas de LDL. Lembra, o colesterol é o passageiro, o LDL é o ônibus. Esses 100 passageiros, eles podem ir em vários micro-ônibus pequenininhos ou em poucos ônibus de 2 andares. Quanto menor a minha partícula de LDL, pior. Porque é a partícula pequenininha que penetra na parede. Existem 2 tipos
de LDL. Falando de uma maneira simples, existem mais, mas vou falar de maneira didática. Existe um perfil de LDL pequeno e denso. E existe um perfil de LDL grande e flutuante. É como se o pequeno e denso fosse os micro-ônibus e os grandes flutuantes fossem ônibus de 2 andares. Os LDL de pequeno tamanho, eles são mais heterogênicos, eles são mais perigosos. Por quê? Existem algumas teorias. Primeira é, pelo fato de que é como se ele fosse menos sensível ao receptor de LDL, então o fígado vai depurar menos, ele vai circular mais, aumenta a chance dele ser oxidado, aumenta a chance dele entrar na parede do vaso. Tá? Isso é uma teoria. Mas não importa a teoria, vamos para estudo. Um estudozinho que saiu, o ARIA, um estudo bem interessante de 2014, ARIC, o nome do estudo, tá? Esse estudo ele mostrou o seguinte, que o tamanho no mundo das partículas importa. Olha o gráfico. O que é que o gráfico me mostra? O gráfico da esquerda, ele mostra o seguinte, que quanto mais pequeno e denso é as minhas partículas, maior o meu risco cardiovascular quando eu comparo com partículas grandes e flutuantes. Quando eu pego as partículas pequenas e densas do meu grupo aí à esquerda, do meu gráfico, e eu vou traçar as pessoas que têm mais partículas pequena e densa e as que têm menos partícula pequena e densa. Olha a diferença. As pessoas que têm mais LDL, mais micro-ônibus circulando, elas têm um risco maior do que as pessoas que têm menos micro-ônibus circulando. Perfeito? Agora vamos para o lado direito. Olha só o gráfico direito. O gráfico direito são partículas grandes e flutuantes. Tem diferença entre um e outro? Pessoas que têm mais partículas grandes e flutuantes, pessoas que têm menos partículas grandes e flutuantes. O risco é praticamente indistinguível. Ou seja, se eu tenho um LDL de 100, mas vamos supor que esses 100 sejam todos ônibus, todas partículas grandes e flutuantes. Se eu comparo um LDL de 100 com todas as partículas grandes e flutuantes e comparo com uma pessoa que tem um LDL de 10, estou exagerando, mas só para você entender. Ou seja, meu LDL é pequeno, meu LDL é baixo. O meu nível de LDL está baixo. Quanto mais baixo, né, melhor, né? No senso comum. Mas imagina que são partículas grandes e flutuantes. O risco é exatamente igual. Vou exagerar para ficar mais fácil. Imagina que eu tenho uma pessoa com LDL de 300. Imagina que eu tenho uma pessoa com LDL de 150. Qual dos dois é pior? Depende. Se os dois são as custas de partículas grandes e densas, nesse gráfico aqui está mostrando que o risco é igual. Deu para entender? Agora vamos supor que o meu LDL é a custa de partícula pequena e densa. Quando eu comparo quem tem menos e quem tem mais, o gráfico da esquerda mostra que quem tem mais é infinitamente pior. Perfeito? E agora a gente chega na chave da questão. Márcio, o que é que faz a qualidade do meu LDL ser ruim? O que é que faz eu ter umas partículas grandes e flutuantes ou ter partículas pequenas e densas? Só para vocês se habituarem com os termos, tá? Partículas pequenas e densas é o padrão B. Partículas grandes e flutuantes é o padrão A. Então, quando eu tenho um LDL de 200, eu tenho que saber, esse LDL de 200 é a custa de partícula grandes e flutuante ou a custa de partícula pequena e densa? Ou seja, esse LDL de 200 é o padrão A ou o padrão B? O padrão B é ruim. O padrão A não é tão ruim. O risco é o mesmo quando eu comparo com uma pessoa que tem um padrão A e nível menor. Perfeito? Não tem tanto impacto cardiovascular. Então vamos lá. O que é que faz o meu LDL ter um padrão B ou ter um padrão A? Se você chutou resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes, síndrome metabólica, você acertou. Ou seja, mais uma vez te mostrando que a resistência à insulina, ele é o fator de risco mais importante do ponto de vista cardiovascular. Ele é um fator de risco capaz de piorar a quantidade de gorduras que está no teu sangue, fazendo com que elas fiquem mais aterogênicas. É um fator de risco que, mesmo que tu tenha um colesterol baixo, faz com que o teu risco cardiovascular seja infinitamente maior. A gente viu que a resistência à insulina ela é um contínuo. Já expliquei isso em outros episódios. É por isso que eu falei resistência à insulina, síndrome metabólica, porque é assim, ó. Primeiro eu começo a ter resistência à insulina.
Depois, aí várias coisas começam a alterar no meu sangue. Triglicerídeo aumenta, LDL cai. Se eu não tomar cuidado, eu começo a ficar hipertenso. Se eu não tomar cuidado, a quantidade de cintura abdominal, né, a minha gordura abdominal começa a aumentar. Aí quando eu começo a ter 3 alterações, isso já não é mais só uma resistência à insulina, isso já virou uma síndrome metabólica, o meu metabolismo já quebrou. Qual que é o próximo passo? Os anos vão passando, é eu ficar pré-diabético. E se eu não tomar cuidado, eu vou virar diabetes. Ou seja, essa esteira de produtos do mal, do inferno, eles são um contínuo. Então, se eu estou na esteira que eu sou resistente à insulina, eu já tenho que me preocupar. Eu não vou esperar ficar pré-diabético para eu poder melhorar a minha saúde, entende? Não faz sentido. Não faz sentido eu esperar virar diabético para eu começar a modificar a minha forma de viver para poder ganhar saúde. Se o meu metabolismo já está quebrado, isso já faz com que o meu risco cardiovascular já esteja aumentado. A chance de eu ter infarto AVC já é maior. Perfeito? Beleza? Deu para pegar até aqui? Aí vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, expliquei várias coisas para vocês e eu quero trazer aqui um paralelo. Um paralelo para vocês refletirem, que é o seguinte. As pessoas criticam muito a low carb. Dizem assim, low carb aumenta o colesterol. Low carb aumenta o LDL. Mas será que é possível, mesmo com o aumento do LDL, o meu risco cardiovascular cair e eu morrer menos? Vamos aos estudos. Existe uma classe de medicações chamadas de inibidores do SGLT2, como por exemplo a dapaglifosina. Essas medicações elas revolucionaram o mercado porque são medicações que elas fizeram com que a pessoa que tem diabetes vivesse mais. Ela reduziu a mortalidade, ou seja, se eu sou diabético e eu estou tomando a medicação, a minha chance de sobreviver, a minha chance de viver mais é maior do que uma pessoa que não está tomando a medicação. Mas olha só que interessante, essa medicação, ela aumenta a minha chance de sobreviver, mas às custas de aumentar o meu LDL. Ou seja, ela reduz o meu risco cardiovascular, mas ela aumenta o meu LDL. Por quê, Márcio? Olha o que é que a medicação faz. A medicação ela tem a capacidade de tirar carboidrato do meu corpo. Essa medicação ela vai lá no meu rim e faz eu fazer xixi com glicose. É como se o doce, o açúcar do meu sangue saísse na urina. Essa medicação ela é capaz de tirar até 70 gramas de carboidrato do teu sangue. O que é que essa medicação faz? Ela melhora o meu índice glicêmico, né? A minha hemoglobina glicada. Essa medicação vai aumentar um pouquinho o meu LDL. Essa medicação ela vai reduzir o meu triglicerídeo, ela vai aumentar o meu HDL e ela vai aumentar a minha chance de sobreviver. É como se essa medicação fosse uma low carb, porque a medicação está tirando carboidrato do teu sangue. Deu para entender? Agora, sem usar a medicação, simplesmente por modificar a alimentação, eu posso ter todos os benefícios. Reduzir a circunferência abdominal, reduzir a hemoglobina glicada, aumentar o HDL, reduzir o triglicerídeo, vai aumentar o LDL, mas a gente já viu que o aumento é às custas de partículas grandes e densas, ou seja, é o padrão A, não é o padrão B. Vai reduzir o meu triglicerídeo, vai aumentar a minha sensibilidade à insulina. Ou seja, a low carb, ela tem absolutamente todos os benefícios que a medicação tem. Sendo que eu estou simplesmente mudando a minha alimentação, não estou gastando dinheiro com medicação, não estou tendo efeito colateral da medicação. Perfeito? Então a low carb sim é algo altamente efetivo. Ela não aumenta o risco cardiovascular, pelo contrário, ela reduz o risco cardiovascular, aumenta a sobrevida das pessoas e a gente tem mais do que estudos mostrando isso. Eu tenho estudos tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Existem aí os estudos do Virta Health, por exemplo, estudos que acompanharam pessoas por em torno de 2 anos e mostrou que realmente essas pessoas elas vivem mais, o metabolismo dela fica mais saudável. Perfeito? Então, lições dessa grande saga que eu trouxe aqui para vocês é que colesterol isolado não é o principal fator. Márcio, meu colesterol tá alto. Beleza, tu é resistente à insulina? Essa é a principal pergunta. Tu é resistente à insulina, Pajé? Pajé é nosso videomaker aqui. Tu é resistente à insulina? Não sabe. Você é resistente à insulina? Você não sabe. Mas tu provavelmente sabe qual que é o teu nível de colesterol, né? Mas eu te mostrei que é muito mais importante você saber disso. Mas por que eu não sei disso? Porque as pessoas não falam sobre esse assunto. As pessoas não falam sobre resistência à insulina, as pessoas não falam sobre síndrome metabólica. Eu já fiz episódios aqui nesse podcast
correlacionando metabolismo com saúde emocional. Existe uma correlação. O funcionamento do meu cérebro é outro se o meu metabolismo estiver bom. Se o meu metabolismo estiver quebrado, e uma forma de quebrar é eu sendo resistente à insulina e entrando naquele espectro de produtos que são produtos do inferno, uma esteira de produtos, resistência à insulina, síndrome metabólica, pré-diabetes, diabetes, essa esteira de produtos aqui não só aumenta o meu risco de morrer de infarto, aumenta o meu risco de morrer de AVC, mas mais do que isso, isso aqui está associado com câncer, está associado com doença de Alzheimer, doenças neurodegenerativas, está associado com infarto, AVC, enfim, e por aí vai. Ou seja, se você tem síndrome metabólica, e a chance de você ter é altíssima. Por que você diz isso, Márcio? Estudo de 2019, publicado nos Estados Unidos, mostrou que de cada 100 americanos, somente 12 tinham um metabolismo saudável. 88% da população americana está com o metabolismo quebrado, síndrome metabólica. Márcio, mas a gente está no Brasil, beleza. Mas se eu extrapolar os dados para o Brasil, vamos supor que seja 80%. Com certeza, a gente está muito ocidentalizado, a nossa cultura é uma cultura muito parecida com a dos americanos. Não é tão parecida, mas existe uma influência americana que mudou a nossa cultura nos últimos 60 anos. Então, sim, a população brasileira, se a gente fizer um estudo aqui no Brasil, eu desconheço o estudo epidemiológico nessa mesma característica aqui no Brasil, vai estar com o metabolismo quebrado. A maior chance é de que você se beneficiasse de uma dieta pobre em carboidrato para você não ter esses fatores de risco. Fechou? Gente, se você ficou até aqui, se inscreve no canal, curta esse episódio, isso ajuda o algoritmo a dar mais relevância para a gente, para o nosso canal. Tranquilo? Forte abraço, até o próximo episódio.